Olá, boa noite. Boa noite. O desmatamento na Amazônia cresce quase 30% em 12 meses. É o maior em 10 anos, segundo o INPE. O mau uso do solo seca um dos maiores rios do Pantanal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, revoga a decisão de acessar dados sigilosos de 600 mil contribuintes. Com estradas bloqueadas, a Bolívia vive a escassez de alimentos e de combustível. Policiais e manifestantes se enfrentam numa universidade em Hong Kong. Os Estados Unidos mudam de posição e deixam de condenar os assentamentos israelenses na Cisjordânia. O dólar atinge a cotação de R$ 4,20. Começa a vacinação de adultos contra o sarampo. E morre aos 65 anos o príncipe do pagode, Reinaldo. O Jornal Nacional está começando. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no período de agosto do ano passado a julho deste ano em relação aos 12 meses anteriores. É o maior desmatamento registrado nos últimos 10 anos. De agosto de 2018 a julho deste ano, foram desmatados 9.762 quilômetros quadrados na Amazônia, uma área 6 vezes maior que a cidade de São Paulo. O pior resultado foi no Pará. Os números são do PRODES, um sistema consolidado com mais de 95% de confiança. Esse desmatamento é o maior registrado desde 2008. O menor foi detectado em 2012. De lá para cá, houve oscilações e um aumento significativo neste último período. Os dados do desmatamento este ano foram motivo de controvérsia e muita polêmica. Com base no DETER, um sistema que usa imagens de satélites e serve para dar alertas, números apontavam um crescimento de quase 90% no desmatamento da Amazônia em junho deste ano, em relação a junho de 2018. O presidente Bolsonaro contestou os dados, o que acabou gerando críticas tanto no Brasil quanto no exterior. O então diretor do INPE, Ricardo Galvão, rebateu o presidente e foi demitido em agosto. Dados sobre as queimadas na Amazônia este ano também viraram assunto mundial. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que as ONGs estavam envolvidas. Pressionado, o governo enviou tropas das Forças Armadas no fim de agosto para ajudar no combate às chamas. Com isso, os incêndios recuaram. O ministro do Meio Ambiente participou da divulgação dos dados do PRODES e admitiu que o índice de 29% no aumento do desmatamento é muito maior do que o governo gostaria, mas disse que ele é melhor do que chegou a ser divulgado. O ministro Ricardo Salles disse que o governo deve anunciar nos próximos dias medidas para conter o desmatamento na Amazônia. Ele não descartou usar novamente o Exército e quer dividir a responsabilidade com os estados. O secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, disse que os dados mostram uma mudança na tendência brasileira de melhor proteção da floresta e ressaltou para o impacto negativo que eles podem ter para a economia. Complica porque é o principal indicador a ser observado sobre a situação da Amazônia. É a taxa anual de desmatamento, é um número oficial anunciado pelo próprio ministro, pelo próprio governo. Os acordos comerciais como entre Mercosul e União Europeia incluem cláusulas de sustentabilidade, de proteção ambiental, de redução do desmatamento, de cumprimento com o Acordo de Paris. Nós estamos completamente fora dessa rota. O ministro do Meio Ambiente afirmou que as medidas de combate ao desmatamento precisam garantir crescimento econômico da região. Segundo ele, os dados divulgados hoje são resultado principalmente de atividades ilegais. O que nós temos aqui para frente para fazer é justamente uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. É esse ambientalismo de resultado que nós queremos colocar em prática, ou seja, ter resultados concretos das medidas de preservação, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia. Sem isso, nós vamos continuar assistindo um aumento do desmatamento, que é consequência, em grande medida, da ausência de alternativa econômica sustentável para aquela região. O desmatamento ao longo de décadas também ameaça o Pantanal brasileiro. Parece uma estrada como tantas outras, mas é o leito de um dos maiores rios pantaneiros.
A família de Fernando é dona dessas terras há mais de 100 anos. Aqui era utilizado para embarcar na lancha que chegava até aqui. A gente embarcava o gado para levar até Corumbá. No rio por onde navegaram os bandeirantes no século XVIII, hoje os barcos não têm serventia. Falta água até para beber. Tem que ferver, talvez, para dar para criança, porque nós não temos um remédio, nada para colocar nela, né? Ribeirinhos com dificuldades, pantaneiros, sem acreditar nessa imagem. O rio era o limite da fazenda, não tinha cerca. Quando a água secou, o rebanho se espalhou. Esse aqui foi um dos principais pontos de travessia do rebanho criado nessa região do Pantanal. É o Porto Rolon. Nos anos de 1950, por aqui, passaram mais de 120 mil animais. E era exatamente nesse ponto que eles entravam na água. Esse é o Rio Taquari. E o que tem assustado a população é essa imagem. São 150 quilômetros sem água. Os mais antigos dizem que nem nas secas extremas o rio ficou desse jeito. Hoje, o rebanho não precisa nadar, segue pela areia. Os pesquisadores dizem que é a aceleração de um processo de assoreamento. O que aconteceria em 100, 200 anos está sendo visto em poucas décadas. Provou pela ciência, através de estudos da Embrapa e outros estudos, é que houve um incremento muito grande dos sedimentos, principalmente a partir da década de 70. Não é que o rio morreu, o rio mudou de lugar. E está acontecendo a mesma coisa na região do Caronal, onde 95% do volume de água do rio Taquari escapam do leito. E isso pode ter sido uma das razões para todo o trecho seco rio abaixo. O último embarque de gado que o seu Aldo fez pelo rio foi em dezembro do ano passado e as balsas ficaram encalhadas. Nós acreditamos que o assoreamento que aconteceu lá mais para cima, né, ele fez com que as águas saíssem para as laterais e se perdem nos campos. A natureza aqui é muito forte. Quem está aqui precisa ir se adaptando ao Pantanal. Chegou a hora da previsão do tempo e olha, a semana está começando com um novo alerta de chuva forte para o Sudeste. A Jaqueline Brasil vai contar tudo para a gente. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você e boa noite para todos. E esse aviso de temporal preocupa muito, porque desde a semana passada tem chovido bastante em cidades de Minas e do Espírito Santo. E amanhã tem previsão de mais chuva para quase todo o Sudeste. E é essa frente fria que vai provocar o temporal. Amanhã ela deve ficar parada na região e é por isso que é chamada de frente estacionária. E é no Espírito Santo onde vai chover mais. Em Vitória pode ter chuva logo cedo com máxima de 26 graus, mesma temperatura para as outras capitais do Sudeste. Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, essas pancadas devem ser fortes. Aqui em São Paulo, bem mais isoladas. Também pode acontecer isso em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, aqui em São Paulo, com máxima de 24 graus. Como o solo está bem úmido, qualquer chuva pode causar deslizamentos e o risco é alto na área em vermelho e médio na área em laranja. No Centro-Oeste, o risco de temporal é para esse pedaço aqui de Goiás, Mato Grosso. No norte, a chuva forte com raios e ventania pode atingir Rondônia, Amazonas e Acre. Em Rio Branco, chove o dia todo com máxima de 30 graus. Em Cuiabá, faz 35 e as pancadas vêm à tarde. E em Brasília, previsão de chuva volumosa e temperatura amena, só 25. Renata. Agora, Jaqueline, nessa previsão ficaram de fora muitas áreas que adorariam ter pelo menos um pouquinho de chuva, né? É verdade, sim. E sem chuva, a umidade do ar deve ficar baixa nessas duas áreas aqui, onde a terça-feira vai ser ensolarada e com tempo seco. No Nordeste do Ceará até parte da Bahia e no Centro-Sul, em parte de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e todo o sul do país. Em São Borja, no Oeste Gaúcho, a umidade pode ficar na casa dos 25%. Já no lado leste da região, onde tem mais entrada de vento marítimo, a umidade sobe mais, Florianópolis com 70%. Mesma condição em Salvador, por estar bem perto do mar. Já em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, o ar vai ficar bem seco, com umidade de 24%. E amanhã vai fazer calor em quase todo o país, 32 em Porto Alegre, também em Palmas, em Natal, 35 ali em cima em Macapá e também em Teresina. Renata. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã. Até amanhã. Bom, na Itália, a cidade de Veneza voltou a ficar inundada neste domingo. Numa única semana, ocorreram 3 das 10 maiores enchentes registradas em quase um século.
Dessa vez a água atingiu 1,5 metro de altura. 75 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais durante o feriado da Proclamação da República. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números hoje. No total, foram 863 acidentes. 1.040 pessoas ficaram feridas. Como o feriado desse ano teve 3 dias, de sexta a domingo, e o do ano passado teve 4 dias, começou numa quinta-feira, a assessoria da Polícia Rodoviária Federal declarou que não foi possível fazer uma comparação. O Ministério Público de São Paulo vai acompanhar a investigação da morte de 4 pessoas no fim de semana. Elas tomaram uma bebida alcoólica supostamente envenenada. Esta garrafa já está nos laboratórios do Instituto de Criminalística de São Paulo. Só a perícia vai dizer se esse líquido amarelo estava envenenado. No sábado, 8 pessoas estavam nesta praça em Barueri, na Grande São Paulo, e tomaram a bebida. Em seguida, todas passaram mal. 4 morreram. Edson Sampaio da Silva, de 40 anos, Denis da Silva, de 33, Marlon Gonçalves, de 39 e Luiz Pereira da Silva, de 49. Outros 3 homens e uma mulher estão internados neste hospital. Entre eles, Vinícius Salles Cardoso, de 31 anos, ex-presidiário e usuário de drogas. Segundo a polícia, Vinícius disse ter recebido a garrafa de um motorista de um carro no semáforo da região da Cracolândia, no centro de São Paulo, na quinta-feira passada. E que no dia seguinte caminhou por 27 quilômetros até Barueri. Vinícius contou que dormiu nesse albergue, mas a direção nega. No sábado de manhã, ele encontrou os colegas nessa praça. Só aqui ele abriu a garrafa e ofereceu aos amigos. Essa foto mostra os homens sendo atendidos na calçada. Os corpos dos 4 que morreram foram enterrados ontem, em cidades da Grande São Paulo. Em depoimento, Vinícius disse que a garrafa estava lacrada. Isso indicou para a polícia a possibilidade de alguém ter planejado fazer mal ao grupo. O líquido que as 8 pessoas beberam era amarelado. Mas o conteúdo original da cachaça, vendido no mesmo tipo de garrafa, é transparente. Ou seja, a suspeita é que a bebida tenha sido adulterada. A prima de Vinícius, que prefere não se identificar, estranha a versão de que ele levou a garrafa para Barueri. Dele ir na Cracolândia, eu não sei, porque por ele ser um usuário de droga, ele pode ir sim. Mas dele pegar a garrafa de bebida lá e só vir beber aqui, eu acho um pouco estranho, porque ele é viciado. Então ele teria bebido lá. Segundo o delegado, os homens e a mulher que estão internados contaram que não tinham recebido ameaças. A Polícia Civil vai atrás de imagens de câmeras de segurança da região da Cracolândia para confirmar a versão de Vinícius. Ele não conseguiu descrever as características da pessoa, só disse que era uma pessoa do sexo masculino, tampouco nos informou o modelo do veículo ou a cor do veículo. E aguarda o resultado da perícia na bebida. Eu acredito que até o final da semana o Instituto de Criminalística já nos dê pelo menos uma prévia do material. Começou a nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, dessa vez focada nos adultos jovens. David, de 20 anos, mora em Cubatão, na Baixada Santista, e está na faixa etária que tem prioridade na vacinação. É uma doença que pode ser passada adiante, então é bom todo mundo estar se prevenindo. Segundo o Ministério da Saúde, quase 40 milhões de brasileiros estão vulneráveis ao sarampo por falta da vacina. A segunda etapa da campanha, que começa nesta segunda-feira, tem como público-alvo jovens de 20 a 29 anos. E nos últimos 90 dias, 1.720 jovens dessa faixa etária contraíram o sarampo. Portanto, nós vamos ter que ter uma estratégia diferenciada para atender essa população. Nós vamos ter que saber onde é que elas estão e nós vamos ter que ir até onde elas estão ou tentar facilitar para que elas possam se deslocar da indústria, do comércio, das universidades para chegar até um local onde haja a disponibilidade da vacina. Entre 4 de agosto e 26 de outubro, foram registrados mais de 5 mil casos de sarampo no Brasil, 90% no estado de São Paulo. A cobertura da vacina tríplice viral que previne sarampo, cachumba e rubéola vem diminuindo. De 2010 até 2014, chegou a ultrapassar a meta. A partir de 2015, começou a cair, mas sempre acima dos 90% de cobertura. Este ano, até outubro, o índice de vacinação está abaixo dos 60%. Notícias falsas também atrapalham. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunizações concluiu que a metade das pessoas deixa de se vacinar por desinformação.
O Ministério da Saúde criou um serviço para tirar dúvidas. Basta encaminhar a notícia que logo a resposta vem, informando se é fake news ou não. O sarampo é transmitido por via respiratória, boca e nariz. Especialistas explicam que pegar o vírus é tão fácil quanto pegar uma gripe. Um único doente pode transmitir para até 20 pessoas. A decisão de não se vacinar pode prejudicar toda a população, toda a sua comunidade. Em especial, as crianças pequenas, né? A Marília, de 27 anos, levou a filha Giovana para uma consulta e saiu do posto imunizado. Olhei meu documento, faltava uma dose. Agora eu já estou vacinada. Apesar da prioridade para os adultos jovens, os outros grupos também podem se vacinar. Até com chuva vem, que é importante para todos nós. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a Globo renovaram nesta segunda-feira o acordo de cooperação técnica e a parceria para a campanha Criança Esperança pelos próximos 6 anos. O projeto Acordes, o Lar Assistencial Maria de Nazaré e mais algumas dezenas de projetos sociais espalhados pelo Brasil receberam um enorme impulso essa noite. Foi diante da Torre Eiffel aqui em Paris. O presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho, foi recebido por Audrey Azoulay, a diretora-geral da Unesco, para renovar a parceria iniciada em 2004. As duas assinaturas eram a certeza de que o projeto que virou exemplo para o mundo vai continuar pelo menos por mais 6 anos. A renovação dessa parceria que mantém o Criança Esperança significa que pelos próximos 6 anos a Unesco vai continuar recebendo as doações que são feitas pelos brasileiros, selecionando os projetos sociais e se certificando de que o dinheiro está sendo bem aplicado. É a garantia de que o projeto que a Globo iniciou mais de 30 anos atrás vai continuar transformando esperança em projetos de vida. Para nós é muito importante que a Unesco esteja junto conosco, chancelando a escolha dos projetos, né? Para que a gente tenha sempre muita qualidade no trabalho que é feito com o dinheiro dos doadores. A diretora-geral da Unesco disse que o Criança Esperança é um projeto modelo. É uma aliança entre a responsabilidade da Unesco sobre a educação, sobre a inclusão, sobre a cultura e a visibilidade que a Globo nos dá para financiar as ONGs. É uma parceria que hoje nós reforçamos e prolongamos, disse Audrey Azoulay. E essa renovação aconteceu num momento excelente. Nesse ano, o Criança Esperança bateu recorde. Arrecadou mais de 22 milhões de reais. Uma pequena fortuna que vai se transformar em sonhos para 66 mil crianças e jovens por todo o Brasil. Morreu hoje de madrugada em São Paulo Reinaldo, o príncipe do pagode. O pagode que Reinaldo não largava mesmo doente deu um tempo para a despedida. A cerimônia em Osasco, na Grande São Paulo, reuniu a família, fãs, amigos e gente que teve a bênção dele. Arlindinho Cruz, sambista e filho do compositor Arlindo Cruz, conta que Reinaldo ajudou muito o pai. No momento financeiro nosso difícil, antigamente, ele gravava as músicas do meu pai, divulgava as músicas do meu pai, principalmente aqui em São Paulo. Ferrugem foi outro afilhado. Ele tomava mesmo assim para si os nossos projetos, os nossos sonhos, e assim ele fez comigo. Só tenho gratidão a esse cara por tudo que ele fez por mim. Reinaldo Gonçalves Zacarias tinha 65 anos, nasceu no Rio. Era bancário, mas a cantoria da mãe em casa despertou a música nele, como contou no ano passado no programa Conversa com Bial. Minha mãe tinha uma veia musical muito grande. Eu escutava ela cantando, lavando roupa no tanque, as músicas fantásticas. Então foi aí que ele aprendeu a cantar. Exatamente. A música trouxe Reinaldo para São Paulo. Em mais de 30 anos de carreira, tornou-se um sambista querido e respeitado. Aquele brilho do teu olhar. Fazia 4 anos que o príncipe do pagode tratava um câncer de pulmão. Entre um período e outro de tratamento, ele cantava. Em outubro, foi internado. Passou cerca de 40 dias num hospital em São Paulo. Recebeu muitas visitas. Reinaldo voltou a fazer shows e estava com a agenda aberta para marcar novas datas. Ontem mesmo ele faria um em São Paulo. A assessoria do cantor informou que ele passou mal um pouco antes, ainda em casa. Teve falta de ar.
Uma ambulância levou Reinaldo para o hospital, mas ele não resistiu. Uma pessoa que lutou, né, um guerreiro, lutou pela vida por todo esse tempo. Pra gente está sendo muito dolorido, muito dolorido. O cantor Dudu Nobre disse que Reinaldo deixa uma grande lacuna no samba. Um cara que tinha toda a essência do samba, ele tinha a alegria do samba, ele tinha a garra do sambista e tinha a resistência, que é ser sambista. O príncipe do pagode foi enterrado no fim da tarde, com o som que se acostumou a ouvir do público. A seguir, os Estados Unidos deixam de condenar os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Em meio a protestos, a Bolívia vive a escassez de alimentos e de combustível. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje uma mudança de posição em relação aos assentamentos israelenses no território palestino da Cisjordânia. Uma política que vigorou por mais de 40 anos. O secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que o governo americano está simplesmente trabalhando com uma realidade que já existe na prática ao declarar que os assentamentos israelenses na Cisjordânia não violam as leis internacionais. A decisão muda o posicionamento de décadas da diplomacia americana e também a política adotada pelo governo de Barack Obama, que não se opôs a uma resolução das Nações Unidas pedindo a demolição dos assentamentos israelenses em território palestino. Essa é a terceira decisão do governo Trump que contraria interesses árabes ou palestinos. A Casa Branca reconheceu como território israelense as colinas de Golã, antigo território da Síria, que Israel ocupa há 42 anos, desde a Guerra dos 6 Dias. E reconheceu também Jerusalém como a capital de Israel, apesar de os palestinos também considerarem a cidade como a capital de um futuro Estado palestino. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse que a decisão foi tomada depois de uma análise das leis internacionais e que o anúncio hoje não tem motivação política. Mas em 2 dias, o líder da oposição israelense, Benny Gantz, tentará a difícil tarefa de formar um novo governo. E a notícia de hoje é favorável ao adversário dele e aliado da Casa Branca, Benjamin Netanyahu. Aqui na América do Sul, em meio à crise política, os bolivianos agora sofrem com desabastecimento. Milhares entraram na fila na praça em La Paz quando chegou o caminhão. Trazia 1.400 frangos inteiros. Cada família só pôde comprar um. A organizadora disse que os frangos chegaram de avião. Essa senhora na fila disse que as pessoas estão desesperadas e compram tudo o que encontram. Além da carne de frango, o governo interino importou 100 tanques de gasolina e diesel do Chile e do Peru. Segundo o novo governo, a escassez de alimentos e combustíveis é provocada por bloqueios de estradas erguidos por manifestantes favoráveis ao ex-presidente Evo Morales. Eu queria pedir a renúncia de Jeanine Áñez e queremos de volta nosso presidente Evo Morales, disse Olga. A autoproclamada presidente interina, Jeanine Áñez, cancelou hoje uma viagem que faria à sua cidade natal. O ministro do Interior disse que um grupo militar planejava um atentado contra ela. Áñez ainda não anunciou a data das novas eleições. O governo interino afirmou que não descarta convocar uma eleição por decreto, se não chegar a um acordo com parlamentares partidários de Morales, que são maioria no Congresso. No exílio no México, o ex-presidente disse que teme por uma guerra civil na Bolívia e que grupos violentos estão sendo pagos para entrar no país. Pediu que os bolivianos deixem a luta. Quero que deixem essa confrontação. Até agora são pelo menos 23 mortos em protestos. A Organização das Nações Unidas lembrou ao governo boliviano que forças militares não podem ser usadas para fazer o papel da polícia, que isso vai contra a lei internacional de direitos humanos. E um ministro do governo interino anunciou esse fim de semana a criação de um aparato especial para fiscalizar e prender partidários do ex-presidente Evo Morales e jornalistas que, segundo ele, sejam subversivos. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, reconheceu que forças de segurança cometeram crimes durante protestos.
Pinheira disse que, em alguns casos, houve uso excessivo de força e que os que cometeram abusos dos dois lados serão punidos. Em um mês de protestos, mais de 20 pessoas morreram e quase 200 tiveram ferimentos nos olhos por balas de borracha e gás lacrimogênio. A polícia de Hong Kong cercou a universidade ocupada por manifestantes que se tornou um campo de batalhas violentas nos últimos dias. A tempestade em Hong Kong vem do chão. Os guarda-chuvas protegem do gás lacrimogênio. Ao mesmo tempo em que encurrala, o canhão da polícia identifica de azul quem resiste. Os policiais também misturaram pimenta na água. Arde nos manifestantes e coça o dedo do policial. Entre as demandas principais dos manifestantes estão a anistia dos presos nos quase 6 meses de protestos e o direito de a população eleger todos os representantes do parlamento. A maioria já desocupou outras universidades, mas até 500 pessoas continuam ali na Politécnica. Quase todos que tentaram furar o cerco da polícia acabaram presos. E hoje a polícia ameaçou usar armas de fogo se voltar a ser atacada com arco e flecha. A tática de isolamento aposta no cansaço, mas a guerrilha urbana resiste. Os manifestantes também usam lasers para atrapalhar os agentes e dificultar o reconhecimento facial. Outros milhares vieram em socorro nos arredores da universidade. Eles tentam dispersar os policiais. Só que cada tentativa de furar o cerco recebe uma resposta. O Reino Unido manifestou preocupação com a ex-colônia. O primeiro-ministro britânico declarou que o diálogo político é o único caminho a seguir. Mas o embaixador da China aqui em Londres acusou o Reino Unido de interferência. Os agentes querem que todos saiam por essa ponte sem máscaras. Mas o blindado ainda enfrenta os manifestantes por ali. E eles peitam a polícia. Ainda é difícil extinguir os protestos. O dólar comercial terminou o dia cotado a R$ 4,20. Desde a criação do Plano Real, é o maior valor nominal, ou seja, sem levar em consideração a inflação. Os investidores continuam preocupados com a instabilidade política aqui na América Latina e com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,27%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o rombo nas contas públicas este ano deve ser menor do que os 139 bilhões de reais previstos no orçamento. A projeção do ministro é de um déficit abaixo dos 80 bilhões de reais. A melhora se deve à entrada de dinheiro extra com os leilões de petróleo do pré-sal. Essa folga no caixa também permitiu que o governo liberasse na semana passada o restante dos recursos dos ministérios que estavam bloqueados, 14 bilhões de reais. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, determinou uma abertura de inquérito para apurar se o ex-deputado Eduardo Cunha comprou ou não votos para se eleger presidente da Câmara em 2015. A decisão de Fachin foi com base na delação premiada do ex-executivo da JF, Ricardo Saldi. O inquérito envolve 18 políticos, além do próprio Cunha. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o grupo recebeu 30 milhões de reais por meio de doações oficiais, emissão de notas fiscais fraudulentas e dinheiro vivo. Cunha já foi condenado na Lava Jato e está preso no Rio de Janeiro. A defesa dele não deu retorno ao nosso contato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, revogou a decisão que permitiria que ele acessasse dados sigilosos de 600 mil contribuintes. A medida foi tomada depois que a Procuradoria-Geral da República enviou parte das informações solicitadas pelo ministro no caso dos relatórios financeiros feitos pelo antigo COAF. Hoje, o ministro Dias Toffoli se reuniu a portas fechadas com o advogado-geral da União, André Mendonça, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que comanda a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. Nós estamos tentando buscar uma solução que atenda a todos em relação ao que vai ser votado na quarta-feira.
Roberto Campos Neto se referiu ao julgamento no plenário do Supremo que deve decidir se a Receita Federal, o Banco Central e o antigo COAF podem continuar compartilhando dados detalhados com investigadores, sem autorização judicial. Em julho, numa decisão provisória, o presidente do Supremo suspendeu investigações baseadas em relatórios compartilhados dessa forma. A decisão de Dias Toffoli atendeu a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Ele é investigado pelo Ministério Público Estadual a partir de um relatório do COAF, que revelou movimentações atípicas de R$ 1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Em outubro, Toffoli determinou ao Banco Central e ao Ministério da Economia que encaminhassem cópia dos relatórios de inteligência financeira e representações fiscais dos últimos 3 anos. E na semana passada, obteve do Banco Central o acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Na sexta-feira, o procurador-geral Augusto Aras pediu que o ministro Toffoli revogasse a decisão. Afirmou que a medida era interventiva e envolve pessoas expostas politicamente e com prerrogativa de foro. Toffoli negou e pediu informações adicionais sobre quem teve acesso aos dados, quantos relatórios foram solicitados e por quais instituições. Dias Toffoli solicitou ainda que o Ministério Público Federal fornecesse voluntariamente informações sobre quem teve acesso aos dados e quantos relatórios foram solicitados. Toffoli vai usar essas informações para preparar o voto no julgamento de quarta-feira. Hoje a PGR entregou as informações a Dias Toffoli. Nos últimos 3 anos, o antigo COAF enviou ao Ministério Público 972 relatórios de inteligência financeira, 362 em 2017, 339 em 2018 e 271 este ano. A PGR afirmou ainda que em todas as ocasiões o antigo COAF enviou os documentos de forma espontânea. E o intercâmbio entre os 2 órgãos é para tirar dúvidas, pedir detalhamento e não para pegar dados de alguém. Segundo o relatório da PGR, é tecnicamente impossível ao órgão realizar qualquer tipo de devassa em movimentações bancárias alheias, até porque sequer possui acesso a essas informações. Uma das perguntas de Toffoli não foi respondida: a lista de quais procuradores obtiveram acesso aos dados sigilosos. Aras informou que cada unidade do Ministério Público Federal tem seus procuradores da área cadastrados e que cabe aos órgãos de controle entregarem a lista de quem recebeu os relatórios. De acordo com o Ministério Público Federal, 935 investigações estão paradas, entre elas casos de crimes contra a ordem tributária, sobre lavagem de dinheiro, sobre crimes contra o sistema financeiro e casos de sonegação de contribuição previdenciária. O compartilhamento de dados sigilosos para investigações segue as orientações do GAFI, o grupo que é referência internacional na prevenção à lavagem de dinheiro. Hoje, um evento sobre o assunto foi organizado pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O ex-integrante do GAFI, Jack de Kluiver, disse que não conhece nenhum país que exija autorização judicial para os investigadores terem acesso a dados sigilosos de órgãos de controle. Para ele, essa exigência pode criar um problema para o Brasil do ponto de vista dos padrões internacionais de forças-tarefas de ações financeiras. O Marcos Luzecan tem as informações, mais detalhes sobre essa decisão anunciada agora à noite do ministro Dias Toffoli sobre o acesso a dados sigilosos de 600 mil contribuintes. Boa noite, Luzecan. Boa noite, Renata, e para todo mundo que nos assistem. Como foi dito aí no começo da matéria, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, acaba de revogar a própria decisão de acessar os dados de mais de 600 mil contribuintes. O presidente do STF considerou que, diante de todas as informações genéricas que ele recebeu, já tem dados suficientes para subsidiar o voto dele e para conduzir o julgamento sobre o caso na próxima quarta-feira. O presidente disse que anulou a ordem para que obtivesse acesso aos dados, abre aspas,
porque considerou que, diante de informações satisfatórias repassadas pela Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, antigo COAF, não há necessidade das cópias de todos os relatórios de inteligência. Ele também informou que não fez o acesso ao Banco Central e, por consequência, não abriu os arquivos que já haviam sido enviados a ele pela internet. Renata, Bonner. Obrigada, Luzecan. Então, o ministro Dias Toffoli revogou a própria decisão de acessar dados sigilosos aí de quase 600 mil contribuintes. Obrigada. A seguir, o último jogo da seleção brasileira no ano. Torcedores do Flamengo embarcam para a final da Libertadores em Lima. Lewis Hamilton, e mesmo que tardiamente, não deixou de comemorar esse pódio que a McLaren não alcançava havia 5 anos. Foi um grande prêmio para entrar na lista dos melhores da história de Interlagos. Agora, a Fórmula 1 faz a última das 21 corridas do campeonato daqui a 2 semanas em Abu Dhabi. E amanhã tem futebol ao vivo na Globo, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Tem Brasil e Coreia do Sul. Treinamento fantasma é como o Tite chama essa atividade, em que os 11 titulares ensaiam a movimentação sem nenhum reserva em campo para representar a equipe adversária. Ao contrário do que aconteceu na véspera da derrota para a Argentina, essa atividade foi aberta à imprensa. O treino é fantasma, mas não tem nenhum mistério. Ontem, 2 substituições já tinham sido anunciadas, hoje mais 3. Ou seja, contra a Coreia do Sul, meia seleção será diferente. No meio-campo, Fabinho entra no lugar de Casemiro. No ataque, sai Firmino, entra Richarlison. E Felipe Coutinho começa jogando na vaga de William. As alterações na defesa já eram conhecidas antes. Renan Lodge na lateral esquerda, no lugar de Alexandro machucado. E Thiago Silva sai do time e deixa também a braçadeira de capitão para o zagueiro Marquinhos. É a 6ª escalação diferente em 6 partidas. Eu sei muito bem onde eu estou e eu sei muito bem que etapas de construção elas precisam ser feitas para um resultado final. Aliás, o meu histórico me credencia em relação a isso. E eu me cobro muito, não pensa que eu me cobro, eu não durmo legal. O último jogo de um ano que teve título, a Copa América, mas que termina com críticas e pressão pelos 5 jogos sem ganhar. E como de fantasma basta o treino, só uma vitória pode espantar a má fase. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje em Brasília os campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA. Ele ganhou uma camisa autografada e levantou a taça com os atletas. Foi o 4º título do Brasil no torneio. Torcedores do Flamengo já estão a caminho de Lima, no Peru, para ver a finalíssima da Libertadores contra o River Plate no sábado. Matheus é estudante de engenharia elétrica. Mas o único cálculo que ele consegue fazer essa semana é como chegar até Lima. Ele já decidiu, vai encarar 6.000 quilômetros de viagem com 11 amigos para ver a final da Libertadores. Eles vão de avião do Rio de Janeiro até Rio Branco, onde pegam uma van para Puerto Maldonado, no Peru. E de lá, pegam outro avião até Lima. A expectativa é a melhor possível, a ansiedade é 1000, tenho prova amanhã, estou estudando para a prova, mas infelizmente meu professor, a cabeça está em Lima, não tem jeito. Uma torcida que esperou 38 anos para voltar a essa decisão, aguenta mais 5 dias no ônibus sorrindo. E até o trabalho segue o calendário da Libertadores. O chefe autorizou, a gente se mexeu, os colegas ajudaram e agora tá aqui. O chefe era flamenguista, não? É. Do Rio, esse grupo vai descer até Foz do Iguaçu, por onde passa para a Argentina. Depois, eles seguem até o Chile e de lá atravessam a fronteira para o Peru. Malas prontas e coração acelerado. Quem vai de ônibus, pelo menos, não precisa se preocupar com o trajeto. É só entregar a viagem nas mãos do motorista. Já a outra parte da torcida vai ter que dar muitas voltas pelo continente para chegar à final da Libertadores. Nesse momento, para quem é flamenguista, todos os caminhos levam a Lima. A maior torcida do Brasil tem muitos pontos de partida. Alessandro vai sair de Palmas, no Tocantins. Pega um avião para São Paulo e no dia seguinte faz escala em Foz do Iguaçu, no Paraná, para só depois voar para a capital peruana. Vamos ser campeão da Libertadores e campeão mundial em cima do Liverpool. Exatamente como foi há 38 anos atrás, em cima do Liverpool. Dale, dale, dale,
Esses torcedores já estão na estrada desde sábado. Saíram de ônibus do Rio, passaram por São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e agora estão a caminho de Porto Velho, quase metade do trajeto. Ainda tem muito chão pela frente. Rio Branco, Puerto Maldonado, Cusco, Nazca e, finalmente, Lima. Serão noites mal dormidas, com poucos banhos, corpo dolorido e nenhuma reclamação. O Flamengo, para mim, é minha paixão desde pequeno, que eu herdei da minha família, do meu pai. É minha religião. Por isso que eu estou atravessando o país, fazendo essa jornada aí para poder desfrutar dessa oportunidade de ver meu Flamengo na final da Libertadores. Todos vão chegar na hora certa. Para essa torcida, nenhuma estrada é longa demais. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.